Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bastante agitado esses dias, né, Dom Tomé? Esteve lá na conferência na CNBB, ontem estava em Cosmorama? Isso. Nós estamos tendo uma série de reuniões regionais agrupadas que se estendem até a próxima terça-feira. Então eu tenho estado todos os dias ausente de Rio Preto, ao menos na parte da manhã e início da tarde, para poder participar destes encontros. Tá certo, agora a gente vai falar vamos falar um pouco de Olimpíada. Ontem foi acesa a tocha lá na Grécia, essa tocha que vai rodar várias partes do mundo, vai chegar no Brasil. Parece que a gente não está muito num clima de Olimpíada, talvez por toda essa crise política e econômica. O que o senhor acha das Olimpíadas deste ano, doutor Tomé? É verdade, o clima do Brasil não está muito olímpico, mas eu acho interessante lembrar que ontem foi acesa, então, a tocha na Grécia, com todo aquele ritual bonito, cheio de simbolismos. O fogo, ele é resultado do reflexo do sol, e esta chama agora vem viajando e vai chegar ao Brasil e passar por muitas das nossas cidades. Antes de tudo, eu acho bom as Olimpíadas no Brasil, porque elas vão estimular e já estão estimulando a prática esportiva para os jovens. É bonito ver que muitas cidades criaram e continuam criando estruturas que facilitam a prática do esporte. Talvez pudéssemos ainda ter mais investimentos para que os jovens, mas também os adultos, pudessem ter acesso a modalidades esportivas diferentes, além do futebol de salão, do vôlei, que são muito, da natação, que são muito populares. Mas há outras modalidades esportivas que não são ainda tão populares, e seria interessante também que os municípios pudessem favorecer a prática esportiva. Dificilmente um jovem que pratica esportes, ele cairá no mundo das drogas, porque o esporte, ele estimula a disciplina, estimula a força da vontade, estimula a prática do bem, estimula o companheirismo, estimula a obediência a regras, enfim, e acaba sendo também o esporte um complemento para a vida escolar e, de alguma forma, indiretamente, contribuindo também para o exercício futuro da vida profissional. Num segundo momento, eu concordo com você quando diz que o Brasil não vive bem um momento próprio para a Olimpíada, pela questão política e talvez também pela questão econômica. Esse é um impasse que a gente vai ver, como é que o Rio vai finalizar todas as obras ainda incompletas para que de fato possa acontecer a Olimpíada. Alguns estão apreensivos, mas eu acredito que o governo do Rio, mesmo com todas as crises que o Rio está vivendo, vai conseguir deixar todos os espaços disponíveis para isso. Preocupa ainda a questão da dengue, a questão da H1N1, muitos países vão exortando os atletas e outros que vêm para esses riscos que o Brasil está vivendo nesse momento. Mas esperemos que tudo isso esteja sob controle até o momento do início das atividades oficiais da Olimpíada no Brasil. Sem dúvida, Dom Tomé. E lembrando ontem uma triste registro, que foi a passarela lá do Rio de Janeiro, que foi inclusive uma obra olímpica, que parte dela acabou atingido pelas ondas do mar, acabou desabando com a morte de 2 pessoas. Então também um registro triste ligado às Olimpíadas, né, Dom Tomé? É muito triste a morte das 2 pessoas. Agora, por outro lado, a gente fica perguntando, né, como é que uma obra daquele porte, uma obra olímpica, não foi fiscalizada e, de repente, ela vem abaixo pela força das ondas. Mas isso mostra, às vezes, o aspecto de muitas obras públicas, que, de repente, elas são terminadas, inauguradas, e, de repente, aparecem problemas sérios, problemas graves, estruturais. Parece que é um vício no Brasil a não fiscalização de grandes obras públicas que depois apresentam problemas. É lamentável isso que aconteceu no Rio
e sem dúvida que isso também repercutirá negativamente para aqueles que virão para as Olimpíadas no Brasil. Sem dúvida. Dom Tomé, obrigado pela participação, um forte abraço e um ótimo fim de semana.